Então, a notícia chega para Jesus. João Batista, aquela voz poderosa que preparou o caminho, foi preso. E nesse exato momento, quando parece que a escuridão está vencendo, Jesus não recua. Pelo contrário, ele faz um movimento estratégico que não só dá início ao seu ministério, mas que cumpre uma profecia antiga e muda o curso da história para sempre. E essa citação, a gente precisa parar um pouco nela. Séculos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já anunciava esse momento. Ele fala de um amanhecer, de uma luz divina que ia romper num lugar de escuridão profunda. O que a gente vê aqui não é só um verso bonito, sabe? É a tese central da vinda de Cristo. Ele é a grande luz prometida, invadindo o que o profeta chamou de terra da sombra da morte. Mas para onde essa luz vai? A gente poderia pensar que seria para Jerusalém, né? O centro do poder, da religião. Mas não. O destino é a Galileia. E é muito importante a gente entender. Isso não foi uma fuga, não foi um acidente. Foi uma escolha pensada, um movimento divinamente estratégico para lançar a missão mais importante de todos os tempos. E a sabedoria por trás dessa escolha é simplesmente impressionante. A Galileia, naquela época, era um verdadeiro caldeirão de culturas. Superpovoada, cheia de vilarejos. Era até chamada de Galileia dos gentios, porque judeus e não-judeus viviam ali, lado a lado. E mais, as principais rotas comerciais do mundo antigo cruzavam aquela região. Se alguém quisesse que uma mensagem se espalhasse rápido, que viralizasse, a Galileia era o lugar perfeito para isso. E dentro da Galileia, ele ainda escolhe uma cidade específica para ser sua base de operações, Cafarnaum. O nome da cidade significa Aldeia do Consolo. Olha que simbólico. Uma cidade portuária, movimentada, com alfândega, com presença romana, se torna o quartel-general de onde o consolo de Deus ia ser lançado para o mundo. E é aqui que a gente vê uma coisa incrível, né? Como o plano de Deus se encaixa perfeitamente na vida real, na prática. A escolha estratégica da Galileia era, ao mesmo tempo, o cumprimento exato da profecia de Isaías. A luz não apenas apareceu, ela apareceu exatamente onde Deus disse que ela brilharia, no lugar que muita gente considerava espiritualmente esquecido. Isso revela uma verdade que mexe com a gente. Deus não escolheu o centro religioso, polido de Jerusalém. Ele mandou a maior luz do universo para as periferias, para os desprezados, para os aflitos de uma região misturada. Isso nos diz algo profundo sobre o coração de Deus. Sua glória ama brilhar com mais intensidade justamente nos lugares mais inesperados e negligenciados. Ok, então o palco está montado, o lugar foi escolhido. Mas qual foi a mensagem? Qual foi a primeira coisa que Jesus começou a proclamar? Bem, foi algo tão simples quanto revolucionário. A mensagem é essa, direta, forte, a mesma que João Batista já vinha pregando, mas agora vindo da boca do próprio rei. Arrependei-vos. Isso não é uma sugestão, é um comando urgente. E o motivo é igualmente urgente. O reino de Deus, o governo dele, não é uma ideia para um futuro distante. Ele chegou, ele está próximo. Mas vamos ser sinceros, o que essa palavra arrepender-se quer dizer de verdade? Às vezes a gente acha que é só sentir um peso na consciência, né? A palavra original em grego é metanoia. E ela significa muito mais. É uma revolução completa. É uma mudança de mente, de como a gente pensa, uma mudança de coração, de como a gente sente, e uma mudança de direção, de como a gente age. É literalmente parar, dar meia volta na estrada da vida e realinhar todo o nosso ser com a realidade do reino de Deus que chegou. Certo, mensagem proclamada. E agora? Bom, uma mensagem assim não pode ficar parada. Ela precisa de gente. Ela precisa se tornar um movimento. E é exatamente isso que Jesus começa a fazer. Chamar pessoas comuns para uma missão extraordinária. A cena do chamado é de uma simplicidade que desarma a gente. Pensa num dia de trabalho comum. Jesus está caminhando na beira do mar e vê dois irmãos, Simão e André, no meio da sua rotina, lançando as redes na água. Eles não estavam num templo, não estavam num momento de oração, estavam só vivendo suas vidas. E no meio dessa rotina vem o chamado. Simples, direto. Venham comigo. Mas olha só, não é só um convite, é uma promessa poderosa. E eu vos farei. Jesus não estava só chamando para uma companhia. Ele estava prometendo transformar a identidade e o propósito de vida deles por completo. E a resposta deles é algo que nos deixa de queixo caído.
Foi na hora. Radical. Eles ouviram o chamado, largaram as redes, que eram o sustento deles, a segurança deles, e simplesmente seguiram Jesus. Sem perguntas, sem negociação, a autoridade e o fascínio na voz de Jesus foram suficientes. E tem um detalhe aqui que é simplesmente lindo. Jesus não olha para eles e diz: esqueçam tudo o que vocês sabem. Não. Pelo contrário, ele reaproveita as habilidades deles. Aquela paciência, a perseverança, a coragem que faziam deles bons pescadores seriam as mesmas qualidades que agora os tornariam pescadores de homens. Nada na nossa vida é desperdiçado com ele. E para a gente não achar que foi um caso único, um momento de sorte, a história continua. Mais à frente, Jesus vê outros 2 irmãos, Tiago e João. O chamado é o mesmo e a resposta também. Eles deixam tudo, na hora. E aqui o custo é ainda maior. Eles não deixam só as ferramentas, mas deixam o barco, o negócio da família, e deixam o próprio pai. O chamado do reino sempre nos convida a redefinir nossas prioridades. Beleza, a equipe inicial está se formando. E agora, Jesus começa a mostrar na prática o que é esse reino dos céus. Porque não é só uma ideia, uma teologia. É uma realidade que transforma a vida das pessoas de forma completa. E o método dele é o que a gente pode chamar de holístico, completo. Olha só, ele ensinava nas sinagogas para combater a ignorância sobre Deus. Ele pregava as boas novas, o evangelho, para combater as ideias erradas sobre como se aproximar de Deus. E ele curava todo tipo de doença para combater o sofrimento humano. Ele se importava com a mente, com o espírito e com o corpo. Uma missão integral. E o resultado disso tudo foi uma explosão. A fama dele se espalhou que nem fogo em palha seca. Não só na Galileia, mas por toda a região da Síria. Multidões vinham de todos os lados, trazendo seus doentes, seus oprimidos, e ele curava a todos. A luz estava de fato brilhando nas trevas, e as trevas não conseguiam apagá-la. Agora, essa história toda não está aqui só para a gente saber o que aconteceu há 2000 anos. Ela é um espelho, é um convite e um desafio direto para nós hoje. Então vamos trazer essa narrativa para a nossa vida com algumas perguntas. Primeiro, onde fica a nossa Galileia? Aquele lugar inesperado, talvez até desprezado, onde a luz de Deus precisa desesperadamente chegar. Pode ser um bairro esquecido na nossa cidade, um grupo de pessoas que ninguém dá atenção, ou quem sabe, a escuridão dentro da nossa própria casa ou coração. Onde Deus nos chama para sermos luz? A segunda reflexão é sobre as nossas redes. O que a gente está segurando com tanta força que nos impede de seguir o chamado de Jesus mais de perto? Pode ser nossa carreira, nossa segurança financeira, nosso conforto, até mesmo alguns relacionamentos. Quais são as redes que Jesus nos convida a largar hoje? E por último, pensando naquele ministério completo de Jesus, como é que a gente pode viver isso no nosso dia a dia? Como podemos, com nossas vidas, ensinar a verdade, pregar a esperança do Evangelho e, ao mesmo tempo, sermos agentes de cura e compaixão para o sofrimento que está ao nosso redor? No fim das contas, a mensagem que ecoa da Galileia e chega até nós hoje é esta: a luz chegou. E como disse o grande pregador Charles Spurgeon, ela não veio para os que se acham justos e iluminados. Ela vem para aqueles que estão sob condenação e sentem as sombras da morte. A esperança do Evangelho é que não importa o quão escura seja a noite, a luz já raiou. E essa mesma luz continua nos chamando hoje para largar nossas redes e segui-la.